Antes de a gente começar, só um comentário, né? Que a gente está evoluindo na leitura do Maravilhas da Mente Natural e como Tenzin Gyal Rinpoche é didático, como ele ensina de forma didática e num passo a passo bastante compreensível, o que não é muito comum para os mestres tibetanos, né? Então, normalmente eles ensinam meio que pela experiência e sem uma perspectiva tão organizada. A forma do oriental pensar é diferente da forma do ocidental. E o Tenzin Wangyal Rinpoche, ele vai ensinando para ocidentais. Então, ele pega o nosso jeito de aprender e ensina por esse caminho. A gente está agora nessa parte da integração, e como ele vai dando o passo a passo, lentamente, explicando tudo de uma forma muito consistente e clara. E a impressão que eu tenho é que cada vez que a gente lê, que a gente lê no grupo, discute, vai passo a passo, vai ficando mais claro, mais evidente, e a gente vai avançando na especificidade, né? Não sei se todos aqui, todas já tinham lido o Maravilhas da Mente Natural, ou é a primeira experiência com o livro. Para nós é a primeira experiência, mas a Pra didática é realmente maravilhosa. É É muito Foi bom. verdade. a primeira experiência minha também. Eu já tinha estudado e continuo com ele do lado, mas cada dia é mais interessante exatamente pelo grande professor que ele é, né? É uma coisa, principalmente isso, eu concordo contigo, que ele fala, ele como oriental, fala do jeito, exatamente do jeito que nós ocidentais aprendemos. Isso é sabedoria, né? E ele vai aprofundando, né? Ele traz o tema, depois ele volta com o tema de novo, aí ele volta com o tema, ele vai aprofundando de uma É. forma circular. Não sei se o Marcos ia falar, ele abriu o microfone. Tive contato e acho que faz quase 20 anos que eu espero esse tipo de ensinamento. Então é bem especial para mim, é algo muito especial poder estar tendo essa clareza e essa didática, essa forma e a sua explicação também, isso acrescenta demais, porque é muito diferente de estar lendo um livro, de estar estudando um livro e de estar recebendo ensinamentos, né? Então são três coisas que são muito distintas para mim, né? E esses momentos realmente são muito raros e preciosos. Volto aí a agradecer aí a sua paciência aí com todos aí. Obrigado. Ah, obrigado, Marcos. Mas o comentário mais era em relação ao ensinamento dele, né? E agora o retiro que ele está oferecendo para nós aí sobre o sono da clara luz é Dzogchen. É um retiro Dzogchen. Então, quem puder fazer esse retiro com ele fora esse final de semana, no próximo, que é o retiro que anualmente ele vinha para o Brasil. Então, como ele não virá, ele vai oferecer para a Sangha da América Latina o retiro online. E ele está, como a nossa Sangha no Brasil teve muito essa coisa do Yogas do sonho e do sono, ele fez em 2 anos o ciclo do sonho, agora ele vem para o ciclo do sono, e o ciclo do sono é Dzogchen. Então, vai fortalecer muito o nosso estudo, a experiência no retiro com ele, né? Então, quem puder é, fazer seria bem importante. Vamos para a prece de Tapiritsa.
Que maravilhoso! És a emanação coração de Kuntunzampo. O teu corpo aparece como um cristal branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão, contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que é autoliberta da ilusão que é o samsara e da libertação que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, raios e luzes, tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se na nossa mente neural. Nessa vastidão, dispõem-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-nos as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados. E possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado, para além do intelecto, da base primordial, que é vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. Muito bem, então nós estamos na integração, página 133. Os 3 caminhos de liberação. Nós temos, importante a gente discutir um pouquinho isso, porque a gente tem 2 palavras em português, tanto libertação como liberação, né? E a gente vem tentando padronizar as traduções para a gente usar a palavra liberação quando se trata desse processo de, de reconhecimento do estado natural, quando se trata desse movimento da iluminação, relacionado à iluminação, né? Então a gente vem tentando padronizar. E nesse livro já veio com a tradução de liberação. Nem todas as línguas têm liberação e libertação, mas a ideia da liberação é que cada um possa se liberar, né? Não necessariamente libertar-se de algo, né? Como algo que é imposto, algo que está fora, mas como quem se libera daquilo que se é, alguém que se libera das coisas que nós mesmos nos colocamos, né? Então, a perspectiva, não que algo está sendo imposto a nós de fora, que nós precisamos nos libertar, mas os obstáculos que nós mesmos criamos, a ignorância, etc. Então, preferimos usar a liberação. Os parágrafos a seguir relacionam como exemplos as maneiras ou estilos de liberação, né? Como se livrar dessas amarras para obter a iluminação.
De acordo com o nível de praticantes, há 3 maneiras de liberar os pensamentos e paixões que surgem. Então, percebam, não que o praticante inferior precisa se tornar um praticante médio e um praticante superior para obter a liberação. Então, há 3 níveis de praticante: o praticante inferior, o praticante médio e o praticante superior. O praticante inferior é aquele que tem a atentividade, então ele sempre precisa recordar do estado natural, ele se perde nas emoções, nos pensamentos, nos desejos, e quando ele treina a meditação, a concentração, a contemplação, ele vai criando mecanismos de atentividade que, quando ele se perde em seguir os pensamentos, as emoções, ele recorda do estado natural e busca voltar ao estado natural. Esses praticantes somos nós aqui. Então, por mais que nós tenhamos desenvolvido tanta meditação, tanta prática, como o Alan Wallace fala, horas de acúmulo de Shinei, de Shamatha, nós ainda permanecemos com essa atentividade e o retorno necessário, né, para o estado natural. Então, esse praticante tem uma forma e um caminho para a liberação. O praticante médio é aquele que já alcançou o estado natural, para além dos tempos da meditação, e ele consegue permanecer pós-meditação no estado natural. O praticante superior é aquele que está na natureza puramente o tempo todo. Então, há liberações, formas de atingir a iluminação, a depender desses graus, a depender desses 3 tipos, 3 formas de praticantes. Lembrando que nós, como praticantes inferiores, sempre vamos usar a Bodhicitta como recurso, porque ela nos norteia, ela dá o nosso caminho, mas é uma Bodhicitta que nós intencionamos. O praticante superior, ele se tornou a própria Bodhicitta. Todas as suas ações são, por natureza, compassivas. Então, o praticante superior é um praticante em que não há distinção entre ele e Bodhicitta. Eu tive há uns 3 anos atrás, cerca de 3 anos, Trongdim Rinpoche esteve aqui em Curitiba. E aí, na ocasião, a gente organizou, eu estava numa outra universidade, diferente da que eu estou agora, e a gente organizou os ensinamentos dele lá no Unicuritiba, quem é aqui de Curitiba, né? E eu tive a chance de estar com ele por um instante e falando um pouco com ele sobre São Francisco. E coincidiu dele estar voltando de Assis. Ele fez uma peregrinação para o túmulo de São Francisco e aí ele tinha tido uma experiência muito forte com Francisco de Assis. E aí, na conversa com ele, ele falou, é um dos poucos que integrou compaixão, que se tornou a própria compaixão. Então, ele reconheceu em Francisco de Assis a iluminação que ele reconhece em outros seres iluminados de outras tradições, do budismo e tudo mais. Então, esse integrar a compaixão, se tornar a própria compaixão, se tornar o próprio amor, é a perspectiva do praticante superior, né? É um Buda, propriamente. O que faz com que aqui no meu altar tenha todo mundo e São Francisco também. Tá lá, né? E, e fica aqui ele, do ladinho de Tenzin Wangyal Rinpoche. Eles batem um papo aqui, conversam. Que a integração, né, se torna um próprio ser, um ser iluminado, plenamente realizado.
O praticante superior tem a maior compreensão da base fundamental, Kunshi, a fonte do samsara e do nirvana, onde tanto samsara quanto nirvana aperfeiçoam a si mesmos. Então, um praticante superior, ele reconhece que samsara e nirvana têm origem na base, e tanto samsara como nirvana são perfeitos, completos. Não há distinção entre samsara e nirvana, porque não há dualidade. Não há dualidade. Um praticante superior, aí Rinpoche diz, não precisamos fazer nada para liberar os pensamentos, porque não há julgamentos nesse estado. Não há bom ou ruim. Tudo é visto como manifestação da base. Estamos totalmente integrados na presença. Logo, não há limitações para as nossas atividades. Esse estilo de liberação é a liberação primordial, ou autoliberação que surge espontaneamente. Aqui, os pensamentos e as paixões se autoliberam espontaneamente no momento em que surgem. Esse é o estado de realização completa dos mestres Dzogchen, que andam, conversam, comem, fazem tudo sem serem distraídos ou influenciados pelos pensamentos. Ou seja, um nível tal de integração em que tudo está acontecendo na espontaneidade, no momento, e sem seguir, né? Sem se apegar com as emoções, os pensamentos, tudo isso fluindo constantemente. O segundo nível, o do praticante médio, a liberação se dá pela autoobservação quando surge uma percepção sensorial ou uma paixão como raiva. Nesse caso, há um esforço envolvido, porque nós fazemos alguma coisa para tentar integrar. Quando ficamos com raiva, tentamos permanecer no estado de contemplação, ou tentamos observar a paixão e liberá-la dentro de nós mesmos. Por quê? Porque o praticante médio, ele ainda tem a atentividade do praticante inferior. Ele consegue permanecer no estado natural, mas ele tem um esforço para isso. Um Buda não tem esforço. O ser perfeitamente realizado, ele está no estado natural constantemente, não há outro estado. Já um praticante médio, como ele vai e vem, quando a raiva surge, ele tem um esforço para permanecer no estado natural e para não seguir a raiva, para não deixar que a raiva o tome. Então há um esforço. Nesse caso, o praticante médio libera essas emoções quando vemos a natureza real da paixão, que é vacuidade, exatamente como a natureza real da nossa mente, que também é vacuidade. Não tem realidade em si, é vazia. O observador e a paixão observada se dissolvem no mesmo momento e nos encontramos nessa união e tentamos permanecer lá com a consciência plena. Quem já fez o retiro que está vinculado a esse livro, Despertar da Mente Luminosa, que são os 5 pontos de Dao Gyaltsen? Visão é mente, mente é vazio, vazio é clara luz é vazio é mente, visão é mente, mente é vazio é clara luz é união, união é bem-aventurança. Quem fez esse retiro vai lembrar muito de quando o Rinpoche fala da pessoa famosa.
A pessoa famosa é aquela pessoa que me causou raiva. Acontece um fenômeno, aquela pessoa gerou em mim raiva, gerou em mim apego, gerou em mim alguma situação ou uma experiência famosa, eu fiquei com raiva por alguma coisa. E nessa prática, o Rinpoche é bem uma prática para praticantes médios. Que o Rinpoche vai dizer, bota a pessoa famosa na sua frente. Olha diretamente para ela. E procura, nessa relação com a pessoa famosa, a existência do fenômeno. De onde surge. Então, eu sinto raiva da pessoa famosa por algo que ela me fez. Se eu for buscar a raiz da raiva, não a raiz da ação dela, eu não estou ali para discutir com ela. E eu também não vou mudar a ação dela. Como praticante Dzogchen, eu não mudo o outro. Como um praticante Dzogchen, eu observo o que acontece comigo em relação ao outro. Então, a pessoa famosa causou raiva em mim. Eu perdi o sono. De tão bravo que eu fiquei, sei lá por quê. Mas assim, perdi o sono. Eu vou olhar para a pessoa famosa, eu vou colocar ela diante de mim e vou entender que aquilo que eu estou vendo é uma produção minha. Então, visão é mente. Então, o que o Rinpoche está dizendo? O praticante médio é aquele praticante que vai fazer esse esforço de olhar para a emoção e tentar buscar a realidade inerente naquela emoção. Vai tentar buscar a realidade inerente naquele fenômeno. Então, a perspectiva de visão é mente é isso. O que eu estou vendo nada mais é do que a minha própria mente se projetando. Então, o que me causa paixão, o que me causa apego, o que me causa raiva, é aquilo que eu projeto. Né? É muito interessante, né? Quando nós nos apaixonamos por alguém num relacionamento. Nós nunca nos apaixonamos por aquela pessoa real que está ali do nosso lado. A gente se apaixona por uma ideia que a gente faz daquela pessoa. E depois passa o tempo todo tentando encaixar aquela pessoa na ideia, no conceito que a gente fez. Um praticante inferior acredita nisso tudo, começa a meditar e começa, pela atentividade, tentar voltar para o estado natural. Um praticante médio, ele já entende, não necessariamente de uma forma racional, mas um praticante médio, ele já é capaz de entender que tudo aquilo que está surgindo, ele está criando. Ele está criando a raiva, ele está criando o apego, ele está criando, a partir da ignorância, tudo que está acontecendo ali. Né? Por isso, Shagdutuku Rinpoche dizia que resolver um problema com raiva é como enrolar uma pedra no pescoço e atirar ela no rio, né? No próprio pescoço. Porque assim, você vai junto, você se perde nisso. Porque a raiva é uma construção sua, né? A raiva é uma construção minha diante do fenômeno. Então, o praticante médio é esse que vai dar conta de que, naquele momento, na raiva, ele está enrolando uma pedra no próprio pescoço, né? Numa corda, enrolando no próprio pescoço. Tentamos ver as coisas como elas são, em vez de sermos controlados pela paixão. Esse estilo de liberação é chamado de liberação no momento do surgimento. Ele requer o esforço da observação e o reconhecimento da paixão, mas não o uso de um antídoto, como o amor, a renúncia, para superar a raiva, como acontece no sistema sútrico, nem na visualização de uma deidade, né, de um ser iluminado que vem e que tira da raiva, como acontece no sistema tântrico.
Nesses dois sistemas, no sútrico e no tântrico, nós temos esse apoio. Então, quando nós estamos praticando Tantra, e no Tantra, muitas práticas têm um momento que eu acho muito interessante, que os tibetanos utilizam, e os cristãos utilizam também, que é a confissão. Então, você está fazendo um ritual tântrico, vai ter um determinado momento em que você faz a confissão. A deidade está diante de você, você faz a confissão das suas falhas para a deidade, faz um esforço e um compromisso de não mais cometer essas falhas e recebe a bênção do perdão. Isso é Tantra, tem esforço. Eu peço ajuda da deidade. No sútrico, o sútrico eu vou usar um antídoto, né? Então, como a renúncia, um antídoto muito utilizado, né, no Hinayana. Então, vou me tornar monge, não vou comer tal coisa, não vou beber tal coisa, não vou ter um relacionamento afetivo. Eu uso antídotos para tentar conter os venenos. No Dzogchen, eu só libero. Seja como praticante médio, observando a emoção que chega e tentando lidar com ela, né? Seja como um praticante já autoliberado, né? No terceiro nível, que é o praticante inferior, encontra-se a maior dificuldade para integrar-se ao estado de contemplação e para liberar os pensamentos e paixões, que somos nós, praticantes inferiores. A maior dificuldade de integrar. Porque os ensinamentos vão dizer que é, primeiro, nascer onde eu posso receber esses ensinamentos, já é muito mérito. Segundo, né, é receber os ensinamentos, tem muito mais mérito. Terceiro, ser capaz de compreender os ensinamentos. É muito, muito, muito mais mérito. Aqui devemos tentar trabalhar mais com a consciência atenta em relação ao corpo e aos sentidos, reconhecendo as paixões quando estas surgem e não indo atrás delas. Por exemplo, quando surge uma paixão, podemos trabalhar com ela, perguntando-nos se ela terá efeitos benéficos ou prejudiciais para nós mesmos e para os demais. Simplesmente reconhecer que surgiu uma paixão como a raiva não é suficiente. Porque é fácil esquecer todos os nossos planos de trabalhar com a raiva quando ficamos irados. Devemos reconhecer que a paixão é tão ilusória quanto um sonho. Por esse motivo, a atenção tem que ser consciente. Esta é a liberação através da simples atenção consciente e requer esforço de se aplicar à atentividade para não seguir os pensamentos e paixões. É uma chamata constante. É um chinê constante. Então, nós treinamos como praticantes inferiores por meio do chinê. Treinamos a atentividade. Então, o que ele está dizendo, um praticante médio consegue liberar a raiva quando ela surge. Ele já treinou. Um praticante inferior, ele vai ter muito esforço para fazer isso. Então, não é aconselhado que ele procure a raiva. Não é aconselhado que ele procure o apego. Porque ele vai ter um trabalho de procurar e um trabalho de liberar. Tem uma piadinha que às vezes aparece aí nas redes sociais, que o discípulo pergunta para o mestre: quando eu sentir raiva, que mantra eu devo recitar? O mestre fala: se na hora da raiva você lembrar de recitar um mantra, pode ser qualquer um. Porque é exatamente isso, né? A nossa atentividade, ela ainda é muito falha como praticante inferior.
Então, se lembrar, na hora da raiva, de recitar o mantra, qualquer um serve. Porque a gente não vai, ou desenvolveu muito atentividade e consegue se conectar, ou então a gente vai ficar Denis, perdido. Denis, Oi, você oi, pode Ana. repetir a piada que travou na hora que você ia contar a piada? Não, é que o aluno pergunta para o mestre, né, que mantra recitar quando ele sentir raiva. E o mestre fala, se você lembrar de um mantra na hora que você tiver raiva, qualquer mantra serve. Porque o simples fato de você lembrar do estado natural no momento em que a paixão te tomou, você já voltou. Então, tanto faz. Aqui devemos tentar trabalhar mais com a consciência atenta em relação ao corpo, aos sentidos, perdão, isso aqui já foi. Devemos reconhecer que a paixão é tão ilusória como um sonho. Por esse motivo, a atenção tem que ser consciente. Esta é a liberação através da simples atenção, consciente e requer esforço, de se aplicar à atentividade para não seguir os pensamentos e paixões. Podemos tomar como exemplo a percepção sensorial de ouvir um som. Se a consciência do sentido da audição ouve um som, seja ele bonito ou desagradável, há 3 maneiras de lidar com ele. Primeira maneira, do praticante superior, é permitir que o som se autolibere. Ao liberá-lo, abandonando-o no estado de presença quando ele surge. Essa é a autoliberação natural. Quer dizer, tem um som, eu não julgo, não busco saber de onde vem, não me importo com aquele som. É o exemplo. Eu automaticamente libero. Eu não fico perseguindo esse som, eu não vou atrás dele. Automaticamente libero. A segunda maneira de um praticante médio é liberar o som reconhecendo-o no momento em que ele surge. Essa é a autoliberação no momento do surgimento. Ouvi um som, opa, aquilo chamou minha atenção, eu começo a seguir e aí imediatamente eu recordo da liberação e libero o som. Não sigo, deixo ele ir. Né? A gente, como praticante inferior, ouve o som, reclama do vizinho, chama a polícia, porque está incomodando, né? Então, essa é a perspectiva na nossa perspectiva. As coisas nos incomodam, porque nós nos importamos, nós criamos uma relação com o fenômeno. E se no momento do surgimento disso nós reconhecemos o estado natural, nós liberamos ali no momento do reconhecimento. A terceira maneira do praticante inferior é deliberadamente não seguir a percepção sensorial com a mente quando ela surgir. Essa é a autolibertação pela atenção consciente, pela atentividade, que é essa atenção consciente. Então, o praticante inferior, tudo vai estar surgindo o tempo todo. Ele vai o tempo todo tomando decisão por não seguir. Para uma pessoa comum, quando surge uma paixão, não há nem prática nem presença. Mas Denise, Oi, pois não? eu, Oi, Maria. eu queria, tudo bem? Eu queria, Tudo. voltando esse que você terminou agora do som, e esclarecer algo, ver se isso é mesmo como que é. O som é algo que me incomoda muito quando é alto, como você falou, que é chamar a polícia. Então, esses dias
até estava na natureza, né, fazendo algo gostoso, ouvindo o silêncio da natureza, eu estava ali. E de repente um som alto incomodando, né? Ah, eu pensei, só que daí eu pensei, como que assim, em vez de ficar incomodando e tentar achar uma solução para esse problema, fora, eu comecei a ter uma percepção dentro de mim, tudo o que estava acontecendo com esse som. O que estava acontecendo dentro de mim ouvindo esse som? Eu estou incomodada, eu estou querendo buscar solução. Eu fui tendo consciência de tudo o que estava acontecendo ali. E fiquei, tá, estou incomodada, esse som tá chato e tá. Mas eu comecei a não tentar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só a consciência do meu incômodo. E daqui a pouco, pronto, não deu nem 5 minutos, um instantinho, aquele som não estava mais me incomodando. Seria mais ou menos isso ou é alguma outra coisa? É É, exatamente isso, é a ação da atentividade. E é como, até eu usei aqui o Shagdo Tuku Rinpoche quando ele diz, né? Se surgir uma emoção, olhe direto para ela. Ela vai se dissolver por si só. Então, quando você para olhar o som e explorar principalmente o que o som causa em você, ele perdeu o poder. Ele perdeu o poder em relação a você. Você tem poder em relação a ele. Lembra que as 4 ações iluminadas, a primeira delas é o poder. Eu tenho poder sobre isso tudo. Eu tenho poder sobre aquilo que esse agente externo pode causar em mim. Então, pode surgir o som. Ele vai chamar minha atenção. Num primeiro instante, eu me incomodo. Como praticante médio, eu consigo me incomodo, estou no estado natural, volto a atenção para o estado natural, sofri o incômodo. Como praticante inferior, eu vou ficar perdido ali. Por quê? Porque esse som está me incomodando, eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar, eu preciso de me aprofundar numa determinada coisa. Então, aquilo toma tudo que eu sou e me leva. Se eu tenho atentividade, a atentividade vai dizer: opa, olha direto para o som e perceba que tudo isso está surgindo em você, não no som. Tudo isso está surgindo em mim. A raiva, o apego, em relação ao som, em relação a uma comida, em relação a um perfume, em relação a qualquer coisa que nos rodeia. Então, é a atentividade que vai fazer esse retorno, vai te chamar atenção para aquilo que está surgindo e te botar olhando diretamente para o fenômeno. Então, o som, Maria Pegoretti, na tua história, é a pessoa famosa do retiro do Rinpoche, do Maravilhas da Mente Natural, das 6 portas, 3 portas, que ele também utiliza esses exemplos. obrigada. Obrigado. Para uma pessoa comum, quando surge uma paixão, não há prática nem presença. Mas é possível trazer as paixões para a prática em 3 etapas. Então, eu tenho uma paixão e eu quero levar essa paixão para a prática. Aí o Rinpoche propõe 3 etapas. Na primeira etapa, quando uma paixão surge, a gente se recorda de praticar e é capaz de permanecer consciente enquanto a paixão está ocorrendo. Quer dizer, eu estou no estado desperto e tem uma emoção, paixão acontecendo. Eu não nego a paixão. Eu não sigo a paixão. Mas ela está ali. A raiva está ali. Na segunda etapa, a pessoa integra-se espontaneamente à paixão e começa a se sentir confortável com a sua presença. Por fim, na terceira etapa, a paixão deve realmente despertar a pessoa e
perdão, despertar a presença e ajudar a pessoa a permanecer na presença, tornando-a mais estável e profunda. Somos seres humanos e devemos viver as 5 paixões, que são as expressões da energia da nossa condição kármica natural. Se formos capazes de compreender a sua natureza, então ela se torna um ornamento da nossa prática. Esta identidade de presença e paixão é o princípio conhecido como sabor único. Então, permanecer no estado natural, perceber a paixão como pura e todos os fenômenos e o que se desdobra ali como expressão da mente é uma experiência da liberação. Na perspectiva Dzogchen, tudo que surge, surge a partir de Kunshi, surge a partir da base. E tudo que surge a partir da base é vazio de realidade, de sentido. Então, há 3 instâncias nessa perspectiva da integração. A primeira, que ele dá como exemplo, o floco de neve. Existem 3 maneiras, 3 metáforas para 3 maneiras diferentes de integrar ou liberar as paixões. No caso do praticante superior, a base, Kunshi, é comparada a um oceano e uma paixão que surge no oceano vazio da mente é comparada a um floco de neve caindo no oceano. Quer dizer, tudo é comparado com o oceano e uma paixão que surge é só um floco de neve caindo no oceano. O oceano dissolve e integra o floco de neve automaticamente sem esforço. Assim como o praticante superior integra e libera sem esforço todas as manifestações e movimentos da mente, os pensamentos, as paixões surgem, permanecem e se autoliberam na base, em Kunshi. Marcos. Seu microfone está fechado. Ver se melhorou. Melhorou. Essa explicação que ele dá sobre a questão da expressão da mente, né? Que tudo é um reflexo da mente, que visão é mente, essa é aquela sabedoria do espelho que ele falou, né, na aula passada, né? Eu acho que isso Sim. tudo faz um sentido assim tão mais profundo para mim, né? Quando eu vejo que nós estamos falando de uma sabedoria do espelho e a gente está sempre voltando para essa expressão, que tudo é uma expressão da minha mente, da natureza da minha mente, né? Isso faz assim um fechamento para mim assim muito legal, sabe? Muito bom. E ele vai dizer, olha, essa expressão é como um floco de neve no oceano, né? Ela surge, se dissolve, a ponto de você não encontrar mais floco, nem neve, nem nada. Ela surge e ali ela desaparece. Outro exemplo usado para autoliberação sem esforço, uma serpente atirada ao ar, que sem esforço desfaz seus nós, enquanto cai em direção ao chão. Este exemplo foi atacado por um erudito Gelupa, que era crítico do Dzogchen.
A gente vai ter isso entre as escolas. Então, um Gelupa, que era crítico do Dzogchen, ele dizia que o exemplo era inadequado, porque a cobra atada e atirada ao ar não é a mesma cobra que desata os nós enquanto cai em direção à terra. Não é a mesma no sentido de que a cobra não existe permanentemente, mas muda de um momento para o outro. Contudo, no Dzogchen, não dizemos que o exemplo da cobra sugere a existência de um eu permanente chamado cobra, e sim que há uma continuidade de momentos da existência do eu. Por exemplo, se encomendarmos entregar um anel, por exemplo, se encomendarmos um anel com o ourives, devemos pagá-lo quando ele nos entregar o anel. Mas estaremos pagando a pessoa errada? Ele é o mesmo ourives que fez o anel. Ele não é o mesmo ourives, e sim uma continuação daquele ourives. É o mesmo caso da continuidade da serpente. É importante reconhecer essa continuidade do eu para compreender a autoliberação. A ideia é uma ideia central de que nada tem realidade inerente. Então, nem o eu tem realidade inerente. Por isso, num instante seguinte, o que eu tenho como eu já não é mais a mesma coisa. E o Rinpoche diz, não, isso é como a autoliberação, como o floco de neve que cai no oceano, ou como uma cobra em que está com vários nós e se atira ela ao céu. Antes dela chegar no chão, ela já desatou os nós no próprio corpo. E aí os Gelupas vão atacar ele dizendo, olha, mas se tudo está impermanente, está em constante mudança, então a cobra atirada ao céu não é a mesma cobra que desata e não é a mesma cobra que chega ao chão. Teoricamente, ela está mudando o tempo todo. Ao que o Rinpoche vai dizer que não é isso. Que existe uma continuidade nesse ser cobra, que faz com que ela tenha uma sequência lógica, uma sequência de experiências do eu. E é essa sequência de experiências, né, que é apresentada aí nesse texto, e que vai fazer com que o Rinpoche, então, trate desse fenômeno numa perspectiva do contínuo. No caso de um praticante médio, o surgimento da paixão é comparado à neve que precisa do calor para derreter. Então, a neve que cai num determinado espaço e tem um calor, um agente externo ajudando a derreter. O praticante superior, um floco de neve que derrete no oceano. O praticante médio é aquele que precisa de uma ação para que ele se autolibere. E aí vem como funciona isso, o calor do sol para derreter o floco de neve, a neve que caiu. O Rinpoche vai dizer: o calor é observado na mente que derrete a paixão. Portanto, é necessário algum esforço para a observação e reconhecimento da paixão enquanto lhe surge e se dissolve. Há esforço envolvido. Não é suficiente apenas dizer isso é autoliberação, porque isso não funciona. É preciso fazer algumas coisas. E quais são elas? No caso do praticante inferior, eu inventei um exemplo além daquele encontrado no texto original. Isto é, uma descrição de como os elementos dos ensinamentos podem mudar quando as circunstâncias mudam.
E aí ele vai trazer exemplo. Nos parques de diversão e também nos cassinos, nos Estados Unidos, existe um jogo que consiste em bater um martelo em alvos que aparecem na forma de cabeças. Quando você for rápido, tem tempo suficiente para golpear todas as cabeças. Tão logo elas surgem. Quando joguei esse jogo, achei que ele era uma boa analogia para o surgimento dos pensamentos. Se não somos capazes de continuar no estado de contemplação ou de integrar as paixões quando elas surgem na vida cotidiana, então devemos tentar notá-las e de alguma forma lidar com elas depois que elas tiverem surgido. Assim nós golpeamos as paixões. O exemplo mais tradicional do texto diz que devemos chegar a um estado entre nós mesmos e nossos pensamentos e paixões. Por esse exemplo, surge uma paixão, como raiva, como inveja. Nós conversamos com a inveja e perguntamos: por que você está tão excitada, inveja? Não há necessidade de você surgir nesse estado excitado e me perturbar. Tentamos observar e nos comunicar com a paixão e mostrar-lhe que ela não tem razão para ela surgir, perdão, ela não tem, me perdi aqui. Tentamos observar e nos comunicar com a paixão e mostrar-lhe que não há razão para um acordo com ela, para ela surgir e nos perturbar. Dessa maneira, nós chegamos a um acordo com ela. Como? Com ela, conosco mesmo e com os pensamentos inúteis e desnecessários que perturbam nossa vida e nossa prática. Se não somos capazes de integrar de maneira superior ou média, então devemos consegui-lo ao entrar num acordo com nossos pensamentos, a fim de ter uma base, uma boa base, como praticantes e também como seres humanos. Quando as 3 maneiras de autoliberar das paixões, se somos praticantes inferiores, não devemos pensar que toda vez que surge uma paixão como a raiva, há uma autoliberação, porque ouvimos muitos ensinamentos. Quer dizer, o fato de ouvir os ensinamentos não diz que no momento que surge a raiva, né, nós não devemos pensar que toda vez que surge uma paixão como a raiva, há uma autoliberação. Quer dizer, pode ter raiva, pode ter apego, e não necessariamente que todas as vezes terá uma autoliberação. Quanto às 3 maneiras de autoliberação, as paixões, se somos praticantes inferiores, não devemos pensar que toda vez que surge uma paixão como a raiva, há uma autoliberação, porque ouvimos muitos ensinamentos. Dzogchen, sobre integração e liberação das paixões, e porque nos consideramos praticantes Dzogchen, temos que encontrar e fazer uma prática precisa, adequada à nossa capacidade e situação, a fim de liberar e integrar as paixões. Caso contrário, estaremos simplesmente nos enganando. Mas se a autoliberação não funciona para nós, isso significa que ela não é válida. É válida para o praticante superior. Para o praticante superior. Não funciona para nós porque ainda não desenvolvemos aquela capacidade, aquela capacidade
porque fazemos julgamentos dualísticos e estamos demasiadamente condicionados pelas circunstâncias. O pensamento dualístico, a dualidade, tem a ver com um condicionamento mental, né? Há um condicionamento. Então, nós saímos procurando aquilo que nós já conhecemos, né? Está condicionado. Alguém gostaria de trazer alguma questão, alguma pergunta? Então, nós vamos evoluindo, né, na integração. Semana que vem nós concluímos a integração e nós entramos na base Kunsh, depois o Tantra Mãe, o Ma, depois a perspectiva do filho, que é o Bu, né, agora passo a passo, seguindo os conceitos do Dzogchen. Até aqui, nós estamos ainda lançando bases. E depois nós vamos para os conceitos-chave aí do Dzogchen. Alguém gostaria Denis, de... Vai lá, Marco. nós estamos falando da liberação, da iluminação nesses 3 níveis. É disso que realmente nós estamos falando, quer dizer, o praticante inferior, ele atinge a iluminação, mesmo Sim, sem ele galgar para um praticante médio, para depois ele galgar para ser um praticante superior. É muito diferente do que eu tenho aprendido, né? Eu tenho ouvido que é que tem que veja, passar pelos 10 solos. o praticante inferior, ele é um praticante sútrico. Ele é um praticante sútrico. Porque no Sutra ele tem que estar constantemente antenado à emoção que surge, para que quando ela surge, ele tenha oportunidade de dissolver ela, de não seguir ela, né? E a iluminação, ela é acessível a todos, em todos os espaços. Um praticante médio, ele já consegue estar no estado natural um pouco mais de tempo, mas ele tem esforço para liberar as emoções, para ter as realizações dessa liberação. O praticante superior, ele já liberou. Quer dizer, ele não tem o que liberar, porque ele já está no estado de não dualidade. A tua pergunta é uma pergunta sobre a liberação absoluta. E eu, de alguma forma, estou falando de liberações relativas, às emoções, os pensamentos, as ideias que surgem. Mas tanto o praticante superior como o médio, como o inferior, todos atingem ou podem atingir a iluminação, que basicamente é um salto de um praticante inferior para a liberação. De acordo com os ensinamentos, um praticante superior é um Buda, perfeitamente realizado. Então, para ele, a liberação já é, não tem um caminho, ele já está liberado. Quem faz a prática de sangue, às vezes a gente faz no sábado de manhã a prática de sangue, tem um momento da prática que é quando a gente se despede dos convidados. Então, para fazer a oferenda de fumaça, é uma prática sútrica, né? Uma prática tântrica. Então, nós visualizamos que os protetores chegam para receber a fumaça, né? Que os seres dos 6 reinos, os espíritos locais vêm para receber a oferenda. Depois os seres dos 6 reinos, os deuses, semideuses,
humanos, fantasmas famintos, animais, seres dos infernos chegam para receber a oferenda. Aí a gente faz a prática, oferece, e antes de concluir, todos os seres voltam felizes para o lugar de onde vieram. Né? E nós visualizamos. E tem um momento da prática que a gente diz que os seres iluminados se dissolvam em si mesmos. Né? Quer dizer, é a iluminação ela mesma. Então, se os outros seres têm um lugar para voltar, os seres iluminados se dissolvem em si mesmos. É a própria iluminação. Não há distinção. É não dual. Não há rupturas. Mas todos os seres têm graus de liberação e experiências da liberação. No aspecto relativo, é em cada ação, no dia a dia, em cada emoção, em cada coisa. No aspecto absoluto, tudo já está autoliberado, tudo já está perfeito. Só nossa mente condicionada não permite que a gente perceba, veja. Semana que vem nós vamos para o conselho prático sobre integração. E talvez semana que vem a gente já começa a ver a Kunshi, né? Perspectiva Kunshi. Existe um livro que é do Dalai Lama. Se não tiver oportunidade de ler na sequência, eu faria. Agora vai ficando mais claro toda essa composição do Dzogchen. Nos anos 80, o Dalai Lama ele começa a ensinar Dzogchen. Então, o próprio Dalai Lama ele vai dar alguns ensinamentos de Dzogchen, né? E esses ensinamentos que o Dalai Lama dá, eles são muito... vai ficar mais fácil de entender depois do nosso estudo e de alguma forma, ele condensa esses ensinamentos nesse texto, chamado Dzogchen. E ele vai ensinar na França, eu acho que é no meio dos anos 80, que ele vai trazer esses ensinamentos. Só que é um Dzogchen a partir do Sutra. Então, é uma leitura do Dzogchen a partir da perspectiva do Sutra. Vale a pena conhecer esse texto. Eu vou trazer agora vai fazer sentido trazer algumas coisas desse texto aqui para o nosso estudo. Perfeito? Vamos fazer. Alguém gostaria de trazer algum comentário? Vamos fazer nossa dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimento dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Muito obrigado. Até segunda-feira. Ou Obrigada, sábado Denise. de manhã, para quem Boa noite, para quem queridos. estuda da Boa medicina. noite. Em paz. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Buenas noches. Boa noite.
Pessoal, tem perguntas aqui no chat, agora que eu vi. Eu vou fazer um print aí na semana que vem a gente começa, porque acho que até o Robson que perguntou já saiu. Tá aqui. Eu vou fazer um print e a gente discute na próxima semana. Bom, Obrigado, gente. Tchau, tchau. tá, amigo, Oi, Cláudia. abraço. Até la próxima. Oi, Cláudia, você está com a mão levantada. Ah, desculpa, não, foi um engano. Ah, Obrigada. obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite.